Prestes a completar 10 filmes, a saga Velozes e Furiosos arrasta fãs pelas salas de cinema no mundo todo. E é sobre isso que nós vamos falar, em especial curiosidades do primeiro filme, hoje na sessão Nostalgia. E para isso vou receber hoje meu amigo Matheus Alves, que está aqui nos nossos estúdios. E ele, que assim como eu, é um grande fã da franquia Velozes e Furiosos. E vamos falar um pouco mais sobre esse filme que nós tanto gostamos. Não é, Matheus? Seja bem-vindo. E aí, Zé Pedrão, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. E sem delongas, roda a vinheta aí, vamos começar esse assunto. Pois é, meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal PL, é a sessão Nostalgia. Já falamos sobre cinema aqui e hoje vamos continuar falando. Velozes e Furiosos 1, que foi lançado em 2001, né? 2001, Pedro, e é isso aí. Ele foi gravado em 2000, pra falar a verdade. Lançado em 2001 com 3 meses de gravações, onde o diretor Rob Cohen se inspirou de um artigo de uma revista chamada Racer X, da Vibe Magazine. Pô, que legal, então já são praticamente 22 anos de filme, se a gente for considerar o ano 2000, que foi quando foi gravado. E isso demonstra, o filme já demonstra a idade. Pra gente pegar a primeira cena do filme, que é aquela, mostrando aquela carga lá. São a famosa carga. A famosa carga, são aquele material Panasonic lá, videocassete, né? Não, isso porque o filme ele é a cara dos anos 2000, isso não tem como negar. Pra você ter uma ideia, a famosa carga, que era um videocassete com uma TV embutida. Que era uma coisa bem da época mesmo. Eu lembro disso daí, cara, aquelas televisões que tinham um videocassete junto. E essa era a carga roubada do filme, né? Sim, essa era a carga roubada. O filme começa aí. Aí o filme parte a partir do nosso protagonista, o nosso queridíssimo, saudades, Paul Walker. Saudoso. Paul Walker, que nesse filme é o Brian O'Connor, mas ele tá disfarçado de Brian Spooner. Você tem cara de assassino, você é assassino? Então, aí seguindo do próximo corte, né, o Brian, como ele tá disfarçado, é incrível que o FBI nunca explica mais ou menos como é que eles chegaram que o culpado é a gangue do Toretto ali que tá envolvido nesses roubos. Então o Brian ele tá disfarçado e ele chega no barzinho do Toretto, onde vendem sanduíche, coisas fins e tal. Aí ele chega lá e pede o famoso sanduíche de atum, que é uma porcaria, mas eu quero atum, né? Ele gosta. Não, você contar com a Mia fala, não, mas todo dia você vem aqui e pergunta como estava o atum. Tá. Ontem estava ruim, adivinha. Eu quero atum. É demais, cara, fala. E o dublador também é muito bom. Inclusive, falando no papel da Mia, teve muita gente que tava atrás desse papel pra época. A gente tinha Kristen Dunst. A Kristen Dunst é conhecida por ser a primeira Mary Jane do cinema dos filmes do Homem-Aranha, do trilogia do Sam Raimi. Teve a Sarah Michelle, que é a Daphne do filme do Scooby-Doo, do live action, que fez também a Duffy Caçadoras de Vampiro. E teve também a Natalie Portman, que na época já era uma ascensão, uma estrela, começando nos anos 2000. Pô, que legal. Aí é aquela primeira cena que aparece o Toretto, com aquela confusão toda. O pessoal chega lá na lanchonete e aquele cara, o Vince, ele já tá furioso, o né? famoso Vince, tocador de guitarra. Ele quer ver a Mia pelada. Por sua vez, o Vince não vai com a cara do Brian, porque ele já desconfia que ele tá interessado na Mia. Ele diz que não, mas todo mundo no fundo sabe que ele tá. E em seguida, logo faz um corte pro nosso digníssimo Dominic Toretto, interpretado pelo Vin Diesel, que na época também foi disputado o papel. Foi. Na época a gente tinha Mário Lopes disputando pra ser o Vin Diesel e também o Colin Farrell. Caramba, imaginou o Colin Farrell com o Vin Diesel? Ele personificou tanto a imagem do Toretto, do Van Diesel ali, mas não consegue imaginar outra pessoa no lugar do Toretto ali, né? Sim, exatamente. O Brian, inclusive, é o nosso protagonista, voltando aqui. O papel dele foi muito disputado na época também, porque a gente tinha Mark Wahlberg, que é o famoso atirador dos filmes. A gente tinha Christian Bale, que é conhecido por ser o psicopata americano, e o Batman, na trilogia do Christopher Nolan, o Batman Cavaleiro das Trevas. E o último, que é o mais inusitado de todos, o Eminem. Qual que é esse? O Eminem, o rapper. Já imaginou o Eminem no lugar do... Essa primeira cena que o Toretto aparece é a cena que o Brian tá lá lutando com o Vince. É a hora que ele chega e aparta. Tá bravo com a Mia, né? E ele aparta toda a confusão, né? Aí ele pega o documento do Brian, né? Brian Erskine, você tem cara de assassino. Você é assassino?
Trabalho pro Hank, né? Está demitido. Está demitido. É demais, né? A gente consegue gravar, né, as falas. E a partir daí, o Brian, ele começa... Na verdade, ele, como policial, ele tem que se infiltrar nesse meio de corridas clandestinas, né? Essa é a função dele. E aí ele prepara aquele Eclipse verde, que ficou famoso. Aliás, por falar em Eclipse, eu já estava me esquecendo de mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam do material didático da época. E o Brian, que utiliza o Mitsubishi Eclipse verde. Eu tenho aqui o material publicitário da época. Olha aqui, pra essa câmera aqui também, ó. Material, o carro do ano 1996. Material publicitário do Mitsubishi Eclipse. É claro que isso aqui é um carro original, né? Mas aí o do Brian estava todo personalizado no estilo Tuning, que é um estilo que após o filme no ano 2001, essa cultura Tuning aí, ela ganhou o mundo todo, né? Passou a ser moda, carros com aquele neon embaixo. E isso foi influenciado pela cultura do Velozes e Furiosos. Não, e esse filme ele é bem o esboço dos anos 2000. Com certeza. Porque logo depois disso surgiu jogos como Need for Speed, que fazia parte desse universo também do Velozes e Furiosos. Sem dúvida. Não diretamente, mas assim, era uma inspiração também. Onde todo mundo podia ter seu carro com aerofólio, com neon, com nitro e tudo que você quiser. É verdade, é verdade. E tudo que há de bom. E aí, o Brian, ele chega na primeira corrida e ele quase vence, né? Ele quase ganha. Se não fosse por ele ter exagerado no nitro ali, ele explodiu o motor do carro. Sem contar que quando ele chegou lá, ele não tinha dinheiro pra participar da corrida. Pois é. Aí ele foi logo apostando o carro. Eu tenho os documentos do meu carro. E se eu ganhar tudo, eu vou ficar com tudo e ser respeitado. Você é respeitado. Você é respeitado. Não, e ele ganhava respeito fácil. É verdade. Aí ele... Mas eu sei que ele só não ganhou, eu acho mesmo, por causa que o motor explodiu. A partir dessa cena, a Mia também apaixonou por ele, né? Já gamou ali, né? E eu tava assistindo o filme outro dia, eu tava preparando a Mia quando ele fala isso. Tem um cara que vai lá e fecha a boca dela, assim, não sei se você já reparou. Isso eu não lembro. Eu lembro que tem uma parte, eu não sei se é antes ou depois, que ele tá lá, o Toretto tá lá com duas meninas, aí a Letty chega lá, que cheirinho, de vadia. Não, é logo depois que o Brian aposta mesmo. Ah, é verdade. Dá um corte pra ela fica toda apaixonadinha. Nós estávamos conversando. Aí, eu sei que no final aí o motor explode e o Brian tinha apostado o carro, ele fritou o motor do carro, né? Sim, ele fritou praticamente o motor do carro. Aí partindo disso, o Brian, por sua vez, como é um piloto inexperiente nesse tipo de corrida clandestina, ele vai lá e solta todos os nitros que ele tinha do carro e acaba até arrebentando praticamente seu carro por inteiro. Explodiu o motor do carro. Explodiu o carro. Beleza, e aí a gente sabe que o Toretto acaba ganhando, né? Daquele jeito estilosão dele. Vencer é vencer. Vencer é vencer, e é isso aí. Só que é engraçado que quando o Brian chega lá, ele chega sorrindo pro Toretto. É verdade. Aí o Toretto fala, por que está sorrindo? Eu quase alcancei você. Quase me alcançou? Nem controlou seu carro. Muito bom, cara. Não, é coisa bem da época do filme, né? Bem da época. Aí ele chega pra um figurante e fala, quase me alcançou? Não, e esse figurante, ele teve os 3 segundos de fama da vida dele. Aquilo foi um improviso. Literalmente foi um improviso aquilo lá. Quase me alcançou? Ah, sei lá, cara. Eu tenho certeza que o cara não tava esperando pra falar aquilo. Aí depois, eles estão nesse bate-papo aí, o Brian ele perde o carro na corrida, né? Ele apostou o carro e perdeu. Aí a polícia chega na parada, aí todo mundo sai correndo, cada um vai pra um lado e tal. O Toretto esconde o carro dele lá no estacionamento, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com aquele carro. Ah, vale lembrar que esse carro, na produção, no Velozes e Furiosos 2, eles reutilizaram aquele carro do Toretto, que era um RX-7. Ele aparece na primeira corrida do Velozes e Furiosos 2 pelo mexicano. É verdade. E aí ele tá guardando o carro assim, tá chegando no prédio, aí ele cruza com uma viatura, né? Ei, Toretto, parei mesmo! Aí ele vira... Toretto! Aí ele foge, aí que o Brian... Aí que a história do Brian muda, porque ele pega o Toretto ali e acho que a partir dali... E aí que ele ganha respeito do Dom. Exatamente. A partir dali que ele começa a ser respeitado pelo Dom. Não, e é incrível, né? Porque tudo acontece na mesma noite. Tudo acontece, Aí entra o Dom e o Brian dentro do carro fugindo dos policiais. E o Dom, por sua vez, fica surpreso, porque o Brian, pra uma corrida, ele não era nada na época. Agora, só pra questão de manobras radicais, no quesito esquivar, ele é um fenômeno. Até o Toretto fala, você é a última pessoa que eu pensava que aparecesse. Literalmente. Aí o Toretto, impressionado, pergunta se ele é piloto de fuga. Nossa, você pilota muito bem, você é piloto de fuga?
Já comprou pena? Eu passei as noites em cana, só isso. O Brian revoltado. Brian Erskine. Aí eles chegam na casa do Toretto. Não, na verdade, daí eles são encurralados pelos japoneses lá, né? Chega o Johnny Trent, a turma do Johnny Trent. Que a gente pensa que é logo os vilões do filme. Aí chega lá, sigam a gente, né? A noite vai ser longa, né? Eles chegam lá, eles encurralam o carro lá. Nossa, como é que eles perguntam mesmo? De quem que é esse carro? Só que o Toretto, ele tinha uma rixa com esse tal de Johnny. Ele não podia atravessar um certo distrito da cidade, que era um acordo que eles tinham feito por causa de uma rixa antiga que eles tiveram. É tipo GTA. Era tipo GTA, um território de gangues. E ele fica todo desconcertado porque ele nunca tinha visto uma situação dessa na vida dele. O Brian. Então, o Brian. Legal. Aí eles encurralam o carro lá. Que carro legal, né? De quem que é esse carro? É do Brian, meu novo mecânico. Mas eu não aceitei. Era meu, agora é dele. Eu ainda não aceitei. Por fim, o carro não tem dono ali. Eles explodem o carro, né? Esse carro ele é destruído. Aquele carro foi destruído ali mesmo. O Eclipse verde do Brian foi destruído. Adeus, Eclipse. Aquele lá já era. E por sua vez, o Dom e o Brian começam a andar até a casa deles. Sabe o que eu acho mais engraçado? Eles andaram bastante. Que eles vão andando. Eles tinham 30 km, né? Só que eles pagaram um táxi. O táxi vai pra casa do Dom e o Brian vai embora de a pé. Você repara? É verdade. Ele chega de táxi e vai indo embora a pé. E o Dom, por sua vez, possesso da vida, ele começou a reconhecer o Brian. Então ele faz uma famosa pergunta, uma seguinte frase para o Brian. Hey Spielder, quer uma cerveja? Quero sim. E a partir daí tudo ia mudar. A Mia tá olhando pela janela nessa hora. Isso. Eu vi o filme essa semana. Ela, droga, ela vai se arrumar assim, né? O Dom, por sua vez, eu acho que eu me encaixaria no lugar do Dom pela situação que ele tava tendo. Pô, todos os amigos abandonaram ele e quando ele chega em casa dele, uma festa. Aí faz um corte sensacional que é o Vince tocando guitarra no meio da festa. É verdade. Meio aleatório de tudo, a Leti jogando videogame como se nem lembrasse do namorado. Tipo, se ela tivesse morrido lá... Ninguém ia saber. Ninguém ia saber. A festa rolando. Quando ele chega lá com o Brian, o Vince... O que esse vacilão tá fazendo aqui? Aí o Toretto fica puto, né? Porque o vacilão me livrou da cana. Ele não saiu correndo na parada. O vacilão me trouxe de volta. Muito boa essa cena, muito boa essa cena. Aí ele pega uma cerveja. Você pode tomar qualquer cerveja, qualquer uma de qualquer um. Essa é do Vince. Essa é do Vince. Aí ele pega a cerveja e limpa o gargalo, olhando pra ele assim, ó. Muito bom essa cena. O Vince cena. vai à loucura. Ele vai à loucura, cara. Aí, por sua vez, no corte seguinte, já corta pro próximo dia, onde a gente descobre que o Brian é um policial infiltrado ali da polícia, que tá tentando descobrir as coisas. Só que ele já tá devendo um certo de tempo pra polícia, porque ele já tá até começando um pouco a se envolver com a gangue ali do Toretto, a família, bem dizendo no caso. Aí o Brian, ele leva pro Toretto lá na oficina dele o famoso carro de 10 segundos que ele tava devendo pro Toretto, né? Já que o Eclipse foi destruído lá pelos asiáticos, aí ele precisava dar um carro novo. Aí ele chega com um Toyota Supra, destruído lá de cima do guincho, né? E o Toretto dá risada. Esse é o seu carro, esse é meu carro. Aí eles abrem o capô, motor 2JZ. Esse motor é tipo o motor AP dos Estados Unidos, é um motor muito famoso lá. Não, e sem contar que esse carro, ele iria acabar virando a marca também do Brian no primeiro filme do Velozes e Furiosos. Com certeza. Porque o que fazem com esse carro também não tá escrito. É verdade, de zero, do lixo ao luxo praticamente. Sim. Esse carro que é usado naquela famosa cena que ele aposta a corrida com o Toretto no semáforo. O Toretto bate no caminhão e capota o carro. Última cena do filme, né? Então aí ele consegue esse carro ele vai ser todo revitalizado pela equipe lá, né? Sim, aí passam uns dias, tal, o Brian usando a caminhonete da outra oficina pra trazer peça roubada que era da China. Que loucura. Roubada não, com dinheiro que foi da mercadoria fazendo parte. Eu não sei o que você faz, mas eu quero fazer também. Vem dia, passa dia, e vai o Brian ali se apaixonando pela Mia, o Vince ficando irritado cada vez mais com ele. Aí chega um belo dia onde eles estão fazendo um churrasco entre a família, onde a Mia pergunta... Onde a Mia... Foi sacanagem que ela fez com o Vince também, né? O Vince com ciúmes, ela pergunta qual que era o restaurante que ia levar ele. Você lembra o restaurante? Eu não lembro o nome. Como que era o nome? O Tchá-Tchá-Tchá. Tchá-Tchá-Tchá. Qual o filme que eles estão vendo naquela hora que eles estão assistindo o filme? Eles estão vendo o filme. Boa. E seguindo dessa cena, o Vince volta lá pra sala onde eles estão assistindo o filme. E eles estão assistindo o filme Dragão, a história do Bruce Lee.
E coincidência não, né? Isso foi uma jogada da casa também. Porque o diretor desse filme também é o do Dragão. E é um filme da Universal Channel também. É, o filme dele mesmo, ele usou, né? Praticamente. E aí depois eles vão no tchá-tchá-tchá. E tendo em vista tudo isso, o Brian, dando um carro de 10 segundos para o Dom dá um desafio para ele que ele tem que correr no desafio de guerra. E o Brian, por sua vez, já trabalhando na FBI, suspeitando de todo mundo, que nessa altura do campeonato ele já não estava acreditando que o Toretto era, e suspeitando de todo mundo quem eram os assaltantes. Então ele decide por conta própria entrar na garagem de cada um que vai participar da corrida de guerra, pra ver até o motor e se tem a famosa carga roubada. Essa famosa corrida que acontecia era aquela corrida do deserto, né? A corrida do deserto. E ele catou o Brian olhando as oficinas. Aí ele consegue dar aquela enrolada no Dom, né? Aquele migué, que é a corrida de guerra, ele tem que vencer. Aí ele consegue engolir e o Vince fala pra ele que ele é da polícia. O Vince tava certo. O Vince tava certo desde o começo. Tava certo, ninguém dá bola pra ele. Ninguém deu bola pro Vince. Mas beleza, seguindo daí, eu acho que o Dom até meio que engoliu. Eu acho que no fundo ele sabia que o Brian era da polícia. Mas beleza, aí o Dom decide ajudar ele. E eles vão na garagem do Johnny de novo, onde o Toretto não podia ir. Aí chegando lá, o Brian vê que tem uns DVDs, coisas de fita cassete escondido lá. Aí começa a virar o suspeito número 1 do Brian. Essa especulação ali na garagem alheia era por causa dessa corrida, dessa preparação para essa corrida. Inclusive, um fato curioso é que o Brian e o Toretto, quando eles estão testando o Supra, eles dão um pau lá no cara com uma Ferrari. Esse cara que tá dirigindo a Ferrari é um dos diretores do filme. Ele é o produtor do filme, na verdade. Produtor. E o diretor também apareceu. O diretor também apareceu. Lá na primeira cena da primeira corrida. O diretor é aquele entregador de pizza lá, que ele fala: malditos corredores de rua. Engraçado, né? Os caras, além de dirigir, querem participar também. Interessante. Sim, e questão disso, o tempo foi passando. E eles foram consertando o carro de 10 segundos, né? Vai ali e cá. Só que o Brian começou a ficar pressionado de vez pela polícia porque ele precisava incriminar alguém. Ele precisava dar um parecer aos chefes deles. Então incriminaram o Johnny Trent, que acharam que ali ele realmente era o ladrão da carga, porque tinha as coisas também que eram muito iguais na garagem dele lá. Só que por fim não acabou virando em nada também. Pois é. E os dias foram passando, aí o Dom e o Brian vai lá, e o Brian viu que o Johnny não era realmente, aí ele resolve dar um ultimato no Dom, né? Era o que eles estão no restaurante. No restaurante, isso que eu queria dizer. Ele chega no restaurante lá e o Brian fala, não tem como você... Como é que ele fala? Não tem como você... O Brian, ele tá... Na verdade, o Brian, ele tá indignado. Porque ele vê que o Toretto com uma lanchonete e uma oficina ali que não dá muito lucro, não tinha realmente, não batia a conta. Não tem como você levar esse padrão de vida peça importada da China. Vendendo sanduíche de atum. E é isso que o Brian fala. Aí o Dom dá uma encarada nele e tal. Eu não sei o que você faz, mas eu quero fazer também. Aí ele empurra o papel, ele fala da corrida de guerra, né? Sim, ele fala. Então tá. Só pra enrolar o cara também, porque lá no fundo essa corrida não serviu pra nada na história, se for pra pensar também. É verdade. Nessa corrida, é a corrida que o único apezeiro do filme, que é o que tem aquele Jetta branco. O Jess. Ele perde o carro. Ele aposta o carro e perde. Ele resolve apostar o carro porque ele tinha comentado com o Brian porque tinha um pai preso. Então ele queria ter um outro carro pra poder dar uma volta com o pai dele quando ele pudesse sair da cadeia. Aí ele, na inspiração do nosso querido protagonista, ele vai lá e aposta o documento do carro dele. E com quem que ele aposta o carro dele? Com o japonês lá. Com o Johnny Trent. O Inclusive, bonito. Na cena da corrida tem um erro de continuidade, porque ele tá com a camisa normal, depois ele tá com a camisa regata. Essa aí é um absurdo de corte. Inclusive, esse carro, que é o Honda 2000 dele, ele também foi reaproveitado no Velozes e Furiosos 2. Ele é aquele carro cor-de-rosa, um de açúcar. Usa ele na primeira corrida do Velozes 2. Isso mesmo. Aí depois da corrida, o que acontece mesmo? Aí depois dessa corrida vai lá, papo vem e tal. Aí a gangue do Toretto resolve ir fazer um outro crime. Só que o Brian já tá desconfiado. E ele vê ele brigando com a Mia porque a Mia não quer que o irmão dele vai fazer outras coisas. Quer que ele pare de fazer com esses roubos também. E o Brian vai conversar com a Mia. E a Mia já tava estressada. Ela não podia falar também com o irmão dela. Entregar o jogo. Sim. Até que o nosso digníssimo Brian pega ela, joga no carro, praticamente. Sim. Fala, você vai comigo. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Aí a Mia descobre por sua vez que o nosso querido é um agente secreto. Essa parte é aquela cena que do ele caminhão. Que ele tá ligando pra... aquela cena do caminhão. Isso, pra rastrear o celular do Dom. Aquela cena do caminhão. Isso o que eu acho mais engraçado nessa cena aí, quando eles vão chegando na cena do caminhão, eles quase conseguem
roubaram o caminhão. Só que resolveram fazer um tipo Mad Max nessa cena. Sim. Onde o nosso digníssimo Vincent acaba enroscado lá na porta do caminhão pelo cabo de aço e quase morre. O caminhoneiro tava armado com uma espingarda também. Não, e o que eu acho mais engraçado quando o Brian chega pra salvar, ele resolveu meio ficar calvo naquela cena, né? Por quê? Não, porque o dublê que usaram ali foi demais. O dublê, a hora que o Brian fica em cima do carro, que ele vai pular... É demais, cara. O cara é calmo. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. É outro cara, não é ele, né? Inclusive, a continuação dessa cena tem um outro erro também. A hora que ele vai soltar o Vincent lá, aparece bem o cabo de asa que o Brian tá no caminhão também. Essa cena tem bastante erro de continuidade. Sim, tem. Isso aí tem. Assim como todo filme tem, porque são vários takes, não tem como esconder isso. Exatamente. Aí nessa cena que depois o Brian acaba acionando a polícia na frente do Toretto pra se resgatar, pro helicóptero vir resgatar o Vince, que tava machucado lá. Nessa cena que o Toretto ele descobre que o Brian é policial. Ele descobre que ele é um Brian policial. Quando ele quer matar o Brian, praticamente. Exatamente. Ele fica louco da vida, né? Aí, seguindo pro próximo corte, o Brian já queria prender o Toretto, todo mundo sabia que o Brian era um policial. A Mia e todo mundo, toda a gangue. E o Jesse tinha fugido também. Isso. E o Jesse, ele tinha fugido, ele não chegou a participar do último roubo. Porque quando ele perdeu a corrida pro Johnny Trent... Ele fugiu. Ele fugiu. E os asiáticos queriam a cabeça dele, praticamente. E o carro. Então o Toretto precisava encontrar urgente o Jesse. Até aí, quando o Brian chega na casa do Toretto lá preparando o dojão preto lá. Quando chega o Jesse com o Jetta branco, né? Ele chega lá, Dominique, eu não sei o que eu estou fazendo. O Jesse é o mais perdido do filme, né? Não tem como. E aí, nessa hora o Toretto escuta uns motoqueiros, né? Dá um close na cara. É o sensor aranha do Toretto, ele escuta de longe. Não, é engraçado porque ele vira a cabeça, a câmera aproxima a cara dele assim, né? E aí ele já escuta as motos vinha, 2 motoqueiros subindo. Você sabe o que é mais engraçado? Quando ele chega tirando, o Brian ele abaixa atrás do carro. Abaixa. O Toretto não. Ele vai engatinhando. Sai catando cavaco lá. E aí nessa hora que os motoqueiros passam, atiram, acerta o Jesse, né? Eles chegam a acertar o Jesse morre. Infelizmente o Jesse morre no filme. Ele não aparece em nenhum outro filme da franquia Velozes e Furiosos. O Toretto pega o dojão, vai atrás dos motoqueiros e o Brian também. Sim, o Brian vai, porque eles estavam em 2. Eles estavam em 2. O Brian vai com o Supra lá laranja e o Toretto vai com o dojão. Sim, inclusive um desses dublês que estavam fazendo essa cena de perseguição de moto, assim, quando ele é acertado, ele quebrou o joelho também nessa gravação. Que é aquele cara que mostra com a perna de lado na moto. Ele quebrou a perna. Ele quebrou o joelho. Que loucura, cara. Imaginador. Imagina. Aí beleza, o Brian vai atrás do Johnny, consegue pegar o Johnny também morre. O Johnny morre também, verdade. Aí a gente vai pra icônica cena do final, onde tem o Brian com seu Supra laranja e o Toretto com o dojão preto lá no semáforo, né? Que virou o ícone do filme. Que emparelha um do lado do outro, aí o Toretto fala, no verde eu vou sair. Aí eles arrancam mesmo, aliás essa cena do dojão é curioso, porque ele sai empinando o carro, mas na verdade tinha um suporte que ele empinava o carro, né? Sim, e foi escondido bem, não foi nem questão de CGI. Se você reparar, o carro do Brian ele tá um pouco de lado, assim, então não mostra muito que é um suporte no carro do Toretto. Sim, aí aquela parte que eles atravessam na frente do trem, o último close deles passar na frente do trem, o Toretto tá assim no carro. Ele tá assim no carro pra passar, assim, só pega o cara na direção. Não, e partindo dessa cena também, a gente tem a cena do trem, que envelheceu bem, cara. Porque eles gravaram, quando eles chegam para partir para atravessar o trem, primeiro eles gravaram a cena do trem, sem nenhum carro, e depois só os carros pulando ali. Aquela cena daquele copia e cola que você joga ali no fundo, e acabou dando certo ainda. Ah, e tem mais uma cena também que esconderam uma coisa também. No acidente do Toretto, quando ele bate no caminhão, tinha um cabo, um ferro que eles fizeram para erguer uma roda só do carro para ele poder dar aquele capote, para ele poder girar. Sim. Aquilo foi bem escondido também no filme. Aquela cena foi bem produzida, né? Não, sem contar que todas essas cenas de filme, até hoje, nos Velozes e Furiosos, eles costumam ter um carro que acopla eles ali pra fazer as cenas de alta velocidade. Olha só, o motorista, ele só atua e faz caras e bocas praticamente. Aí beleza, aí a gente tem o capote do Toretto no final,
onde o Brian não tem jeito. Não tem. Essa dupla, pra mim, é uma das melhores do cinema e funciona. Tem muita química os dois. Funciona mesmo. Aí ele para lá, resgata o Toretto, né, que tá razoavelmente bem. Sim, tá razoavelmente bem, tá saindo do carro. E nisso a polícia tá chegando. O Brian escuta a polícia chegando. Sirenes, aí ele dá a chave assim, né? É o carro de 10 segundos. Toretto, sabe o que você tá fazendo? Te levou um carro 10 segundos. Ele monta no carro. É melhor final. Ele monta no carro e vai embora. Aí. E o filme ele termina nessa cena, teoricamente, mas teve final alternativo. Teve final alternativo que não foi pra edição final. No qual o Brian sairia da polícia e ele ficaria com a Mia. Sim. Aí provavelmente eles iam atrás do Dom também, mas essa cena ela chegou até a ser gravada também. E é isso aí, o filme acaba terminando nisso aí, Velozes e Furiosos, um filme de 2001, que teve um orçamento de 38 milhões pra época e acabou faturando de 207 milhões na bilheteria mundial. Acho que nem eles esperavam esse sucesso todo, não, né? Eu acho que ninguém deles esperava, porque acabou formando até um movimento de filmes que não tinha tanto assim também pra época, filme. Surgiu uma cultura, de carros do tuning da época. Surgiu uma cultura tuning a partir desse filme e é onde veio o Velozes 2, 3, 4. Sim, e a partir disso surgiu essa franquia enorme aí, que 20 anos praticamente aí. Pois é. E onde, graças a Deus, que não teve aquele final alternativo, porque senão não ia ter essa continuidade. Não ia ter a sequência. Não ia ter o Velozes 2, que é o meu... Eu amo o Velozes 1, mas o 2 ainda é meu favorito. O 2 é ótimo, né? Vamos falar sobre o 2 num próximo vídeo. Bom, pessoal, hoje nós inauguramos uma temática diferente aqui no canal, com a mesa com a outra disposição, né? Recebendo convidado aqui. Acho que vai dar pra gente fazer mais vídeos no formato de podcast aqui também. Nós temos que elaborar mais dinâmicas aqui e acho que vai dar certo, sim. Inclusive mandar um abraço para Bia Tranquilin, que está devendo um projeto de podcast conosco aqui. Eu espero que dê certo. Nós falamos hoje sobre o primeiro filme, Velozes e Furiosos 1. Acho que nós vamos falar sobre os outros filmes também da franquia, que está chegando agora ao 10º filme, tá? Queria agradecer ao Matheus por ter comparecido aqui hoje no vídeo. Que isso, ele contribuiu com o conhecimento cultural dele e acho que ele vai retornar para falar sobre mais filmes aqui. Sobre o conhecimento da cultura pop também. Quem sabe a gente não faz a saga Velozes e Furiosos com certeza. Ou até outros filmes também. Com certeza, sem dúvida. Acho que vai ser bem promissor. Ó, pessoal, se você gostou desse vídeo, inscreva-se, já deu o joinha aqui no canal e em breve mais novidades. Um grande abraço e até mais. Tchau!